Olá, bom dia. Começamos agora mais um Secov SP Debate. Hoje nós vamos falar sobre agilidade na aprovação de projetos de loteamentos. Temos como convidado aqui o Laci Baldusco, que é presidente do GRAPROAB, Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo. Laci, bom dia. Muito obrigada. E também o Caio Portugal, que é vice-presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Secov. Caio Portugal, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Laci. Bom dia. E eu lembro que você que está nos acompanhando pelo Facebook pode participar da nossa conversa, mande as suas perguntas para nós podermos ter uma interação muito maior aí com vocês, com as suas dúvidas. E vamos começar falando com o Laci a respeito da desburocratização dos processos de aprovação desses projetos de habitacionais e loteamentos. Quais são as novidades? Eu queria um detalhamento maior disso. Olha, o processo de desburocratização vinculado ao serviço público é uma luta permanente, né? E, inclusive, é alvo de muitas reclamações aqui dos nossos internautas que nos acompanham. Exatamente. Isso é um trabalho permanente, né? O GRAPROAB foi criado em 1991, aí, com o governo do Estado e entidades de classe, com apoio, sobretudo, do Secov e a Elo, no sentido de estimular a economia através da rapidez do licenciamento, sobretudo de parcelamento de solo, né? E ao longo dos anos, de 91 para cá, esse processo tem sido aprimorado, né? Sobretudo a partir de 2007, quando no novo decreto do governador, na época o governador Serra, mudou completamente os procedimentos internos do GRAPROAB com prazo, com regras claras, com manual de procedimentos, enfim, estabeleceu a transparência necessária para que o empreendedor possa efetivamente promover o licenciamento do seu empreendimento através de um colegiado definido, né, e que dá agilidade a todo esse processo. Você senta, é um balcão único, onde você senta com vários membros do Estado, CETESB, Secretaria da Habitação, Emplasa, DAE e Sabesp, né? Que nesse colegiado também tem a Elo, Secov, Cresce, CREA, né? E que semanalmente você tem uma reunião onde você analisa todos os projetos. Mas o importante de tudo isso, na minha avaliação, é o seguinte, que o GRAPROAB tem demonstrado, através dos seus processos, que a análise em colegiado ela é muito mais ágil e transparente. Em média, hoje, nós levamos 5 meses para aprovar um empreendimento imobiliário de parcelamento de solo, um loteamento, né? As prefeituras, via de regra, Caio, você sabe melhor do que eu, né? Elas demoram muito mais tempo do que isso. Mas mais do que isso, do tempo em si, que é importante para o empreendedor, são as regras claras, a transparência, né? E, sobretudo, nós estamos produzindo a expansão territorial da cidade. Portanto, quando nós analisamos o processo de parcelamento de solo na figura do loteamento, nós estamos analisando a produção da cidade. Então, não é simplesmente um negócio, né? Um trabalho em que você analisa um empreendimento imobiliário que não tem muita consequência. Entra também o planejamento urbano. Sem dúvida, né? Que é através dos municípios, né? O planejamento é estabelecido pelos municípios. Nós analisamos em cima da 6766, sobretudo, que é uma lei federal. Mas nós estamos produzindo a cidade. E a grande vantagem, na minha avaliação, de você fazer uma análise em colegiado, é porque você consegue ter a dimensão do todo, né? Eu, como Secretaria da Habitação, eu não analiso apenas o urbanístico, a documentação do terreno, o projeto de drenagem, né? Quando isso se estabelece no colegiado, eu sei, por exemplo, que a CETESB tem questões peculiares com relação ao meio ambiente, área permeável, intervenção em APP, saneamento básico, né? A Sabesp se pronuncia, o DAE numa travessia de um córrego, uma captação de água. Uma destinação de esgoto. Então, você tem a visão do todo e você consegue visualizar a
peculiaridade de cada processo, de cada empreendimento. Entra também na readequação da ocupação irregular dos espaços, o loteamento, da forma como ele pode ser replanejado, ele também pode ser uma alternativa, porque há uma preocupação, por exemplo, de se tirar as pessoas de determinados locais em que há uma ocupação irregular, e os loteamentos seriam uma alternativa? Eu acho que sim. Através do setor público, não é? E não Sim. iniciativa privada. Eu acho que, inclusive, numa parceria entre público e privado, isso pode ser um caminho. Isso pode ser um caminho. Você produz o parcelamento de solo, um loteamento, a expansão urbana, de forma regular, né? Como estabelece a legislação, e, ao mesmo tempo, você pode desocupar áreas de risco, você pode desocupar áreas que prejudicam a preservação ambiental. Então, eu acho que uma parceria entre público e privado seria muito interessante. Agora cai em relação à importância para o setor dessa facilidade maior para a regularização e aprovação, não é, dos projetos. É só para te dar um dado, Denise, antes da existência do GRAPOAB, né, porque vamos entender, o GRAPOAB, ele congrega os órgãos do Estado que tem a prerrogativa de fazer a análise e aprovação desses projetos, tanto de loteamento quanto de condomínio edilícios, em especial dando a licença ambiental e a anuência que cabe ao Estado para esses projetos. Antes da existência do GRAPOAB, esses órgãos todos também tinham a prerrogativa de fazer as suas análises, só que elas eram feitas de forma individualizada por cada um desses órgãos e muitas vezes, para você chegar num segundo órgão, você tinha o pré-requisito de ter a aprovação do anterior. E o que acontecia é que, eventualmente, as exigências que eram feitas do órgão subsequente obrigavam a refazer o projeto e a reanálise do órgão anterior. Com isso, o prazo médio que se demorava para aprovar um loteamento formal, regular, pelo governo do Estado, através das suas secretarias e autarquias, era de cerca de 4 anos. Com o GRAPOAB, ficou um prazo determinado, se o projeto estiver de forma adequada, esse colegiado se reúne e tem 60 dias para analisar o projeto. Em 60 dias ele vai te emitir ou exigências técnicas, ou indeferimento, porque você não atendeu uma série de condições mínimas necessárias para a análise do projeto, ou você vai ter a emissão do seu certificado de aprovação. Considerando esse prazo médio que o Laci falou, de 5 meses, isso é uma economia para qualquer empreendedor, para a própria iniciativa privada, mas mais do que isso, para a própria sociedade, porque é uma resposta rápida de uma proposta de um desenvolvimento urbano que vai impactar a cidade e vai poder gerar oferta de unidades habitacionais justamente para atender, em especial, essa população que hoje está ocupando um local que ela não deveria estar ocupando por falta justamente de uma oferta regular de unidades habitacionais de lotes urbanizados. E muitas vezes mais barata, né, na construção através do loteamento para a população que ocupa as outras áreas, mas pode ser uma alternativa mais barata também, não é? Não tenha dúvida. O Secov, em conjunto com a Elo, a gente já está... É o 5º trimestre que a gente... Lembrando que o Caio é o presidente da Elo, que é a Associação das Empresas de Desenvolvimento Urbano. Então, a gente, por uma iniciativa aqui do Secov, do Departamento de Economia, junto com a Elo e a Brain, a gente vem fazendo um acompanhamento de oferta e comercialização de lotes. Inclusive, do Estado de São Paulo, a gente tem mapeado, por força até das aprovações do GRAPOAB, aquelas cidades onde você tem um maior índice de aprovação de loteamentos, que, por consequência, são onde há a maior oferta de lote urbanizado formal e regular. Então, com isso, a gente consegue ter informações fidedignas de preço de lançamento, preço de venda, absorção. E o que a gente vê? As empresas trabalham, maiormente, 70% da sua oferta é justamente para esse lote para a primeira residência e esse lote para justamente as classes com menor renda. Tanto assim que é um lote que alcança um preço em média de R$400 o metro quadrado. Então, se a gente for fazer um exercício, um lote de 250 metros quadrados custaria R$100 mil. Então, você vê que isso que você colocou é uma assertiva que é a pura verdade. O lote ele funciona mesmo como um produto imobiliário, ou seja, uma primeira forma de acesso ao mercado imobiliário de uma forma muito mais barata do que de uma unidade edificada, porque você vai conseguir adquirir esse lote e, obviamente, você vai ter um processo de construção formal ou por autoconstrução mais regularizada, porque está edificando sobre um lote urbanizado que tem licença ambiental, que tem saneamento básico, que está integrado à cidade, porque esse projeto,
ao ser avaliado pelo Grapoab, ele foi antes pré-aprovado pela Prefeitura Municipal do local onde ele se insere. Ao ser pré-aprovado por aquele município, significa que ele atendeu todas as condições do seu plano diretor, da sua lei de zoneamento, da questão de integração, de oferta de espaços públicos. Então, isso demonstra como a atividade do parcelamento do solo, que vamos dizer, é a primeira segmento da indústria imobiliária, que é ela que vai construir os espaços urbanos onde vão ser edificadas a cidade, é feito de uma forma regular e formal. E não é só uma questão de segurança jurídica, é questão de segurança do terreno. Sim. Porque quando você tem ocupação e você vai fazendo a construção em morro, em áreas que podem ter desabamento e outros problemas, alagamento e tudo mais, aí você tem uma insegurança muito maior, né? Não, sem dúvida. É uma expansão regular da cidade, né? Onde você toma todos os cuidados para que essa expansão tenha condições de habitabilidade adequada para quem compra e segurança jurídica do imóvel adquirido. Uma questão que eu julgo importante também levantar, Caio, é que esse processo hoje comum de licenciamento de empreendimentos da forma que conhecemos, aonde você entra com o empreendimento, passa por diversas secretarias de forma isolada, né? Eu acho que isso tem data determinada para terminar. Eu acho que a análise colegiada de cada empreendimento, né, é um processo que a sociedade tem exigido de forma mais efetiva, sobretudo os investidores. Porque você tem regra, tem transparência, evita conflitos entre secretarias, né, que é uma coisa corriqueira, que você, Secretaria da Habitação, com outra secretaria, você analisa e você estabelece diretrizes diferentes. Então, quando você trata disso num colegiado, você evita esse conflito de análise, né? E encontra caminhos comuns para efetivar com rapidez. E até reforçando o aspecto que você falou, quer dizer, ao passar por esse processo, quando você tem essa convergência da questão do ambiental versus a ocupação habitacional, o que você garante? Aqui o terreno onde vai ser edificado as casas, que são os lotes produzidos, eles têm condições geotécnicas adequadas, tem condições de solo adequado, tem questões de drenagem urbana que foram corretamente planejados, pensados e aprovados. Então você tem uma série de projetos técnicos que eles vão se sobrepondo para fazer aquela característica do projeto de loteamento licenciado e correto. Agora, há uma preocupação com relação aos serviços no local em que há a aprovação desse loteamento, por exemplo, serviço de água e esgoto, de energia, porque a gente vê que em muitos locais não tem. A gente tem uma carência imensa no país, mesmo em áreas que são regularizadas também. No caso dos loteamentos, tem essa exigência prévia? Sim, tem a exigência. Tem as diretrizes dos prestadores de serviços públicos, no caso, as concessionárias, né? Se tem rede de água, se não tem esgoto, se tem, enfim, energia elétrica, isso tudo é licenciado. Mas aí exige mais poder público de prefeituras em relação a isso. Grande parte dessa infraestrutura que chega no novo empreendimento, ele é financiado, ele é pago pelo empreendedor. Pelo próprio empreendedor. O processo de você fazer a no âmbito do Grapoab, nessas questões... O empreendedor já tem que cuidar disso também. Como que funciona? Até para a gente esclarecer de uma forma mais didática, né? Do ponto de vista das diretrizes de saneamento. Seja aquele órgão, uma autarquia do município, ou seja ela da própria prefeitura, ou seja uma concessionária de serviço público, seja ela de economia mista, como é o caso da Sabesp, ou seja privatizada, quando aquele município, o poder concedente, fez a privatização daquele serviço público, o empreendedor, quando pretende fazer um empreendimento, ele já leva isso antes de entrar no Grapoab, para que aquele órgão responsável pelo saneamento daquele município diga: tenho condições de te atender, não tenho condições de atender, tenho condições de te atender desde que você faça os investimentos necessários às adutoras, aos interceptores troncos, às estações de tratamento de água, aos sistemas de reservação. Todo esse conjunto de informações, ele vai ser levado à aprovação no âmbito do Grapoab, caso seja a concessionária Sabesp, ou virá aprovado já dessa autarquia ou outra concessionária no âmbito do Grapoab. E a CETESB vai fazer, um segundo controle que existe, porque a CETESB, como uma agência responsável pelo controle ambiental do Estado de São Paulo, entendendo a questão do loteamento e do condomínio como polos geradores de poluição, porque assim o são, tá certo? Ela exige a correta solução para o atendimento de saneamento.
Então você tem um segundo carimbo que vem da própria CETESB dizendo, olha, este empreendimento, através do empreendedor que tem a responsabilidade legal de atender essas questões de saneamento, ele vai ser dotado de abastecimento de água potável e de um sistema de esgotamento sanitário. E ajuda, inclusive, nesse planejamento urbano, que a gente tem essas imensas áreas das cidades com a carência total de saneamento, dos maiores problemas, mas pelo menos você resolve previamente. Eu quero fazer uma pergunta aqui do Antônio Guilherme. Ele está perguntando qual poderia ser o impacto da MP 881, da Liberdade Econômica, que foi assinada pelo presidente na semana passada, na tramitação de projetos junto ao GRAPROAB e prefeituras paulistas. Faz alguma diferença? Ela tem um aspecto que ela está trazendo assim, o princípio de prevalência do contratado sobre o legislado, né? Então, nesses processos de aprovação legal, o que existe, na verdade, é o que a gente chama um concurso de vontades. Existe um empreendedor, iniciativa privada, que pretende parcelar aquele solo para obter o quê? Unidades de terrenos menores, porque ele acredita que se ele vender essas unidades de terrenos menores dotadas de infraestrutura, ele vai alcançar um valor muito maior do que se ele vendesse a gleba no estado que ela se encontra. O município, em contrapartida, exige daquele empreendedor privado a doação de áreas públicas, onde vão ser construídos equipamentos públicos comunitários, e a infraestrutura urbana necessária para aquela expansão. Então, tudo isso é feito sob a égide da lei, mas, em última instância, isso vai se transformar num ato, que é um contrato de garantia, que é a obrigação do loteador de executar essas infraestruturas e outras contrapartidas que o município vem a exigir. Então isso, essa MP que veio, ela veio muito nesse sentido, de dizer, olha, ainda que a lei tenha os seus ditames, seus diretrizes, aquilo que vier a ser contratado é o que vai prevalecer. Para que isso evite o quê? Que em uma eventual judicialização desta relação entre empreendedor privado, poderes públicos constituídos ou seus concessionários, o que vai prevalecer é o que foi relatado naquele contrato celebrado das garantias e obras necessárias a serem executadas. Inclusive tem essa preocupação aqui, o Paulo dizendo que o nosso país tem sido exatamente o contrário, que se coloca barreiras para quem quer agir da forma correta e os loteamentos clandestinos proliferam. Há a possibilidade desses loteamentos serem regulamentados dentro dessas novas condições se eles começarem a se adequar? Eu acho que a própria Secretaria do Estado tem um programa, acho que era até importante. Porque tem muito loteamento clandestino, no Muito. interior, as pessoas vão lá, passam o trator e está feito o loteamento, né? Aquilo, verdade. depois cada um se vira para fazer o que quiser, né? Nós temos uma Cidade Legal, que também é uma derivação do GRAPOAB, que trata de empreendimentos irregulares, né? Você tem uma manifestação municipal, isso depois vem para o Estado faz análise dentro da sua competência, isso volta para a Prefeitura para uma aprovação final. É o mesmo processo de um empreendimento novo, só que isso pode ser regularizado em determinadas condições, né? Ambientais e etc, etc. Mas tem um programa específico para isso, que é o Cidade Legal, mas é possível. Eu entendo que seja possível. Eu acho que é importante entender o seguinte, quando a Constituição de 88 foi feita, as questões de desenvolvimento urbano são de prerrogativa exclusiva do município. Então aquele município, em especial o seu gestor, o prefeito, que não cuidou do seu espaço urbano, que criou dificuldade para o loteamento regular e deixou a ocupação clandestina e irregular, já tem uma série de condições de ele ser implicado por uma questão de improbidade administrativa. Perfeito. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, o próprio público consumidor, ele tem a possibilidade hoje, até essa pesquisa ela é uma boa informação para o público consumidor, para saber se aquele preço daquele terreno está muito barato, ele deve ter algum problema. Ou ele é irregular e clandestino, ou se ele é regular, ele tem algum problema de infraestrutura. Enfim, são informações que a gente também tem que acabar com esse paternalismo que a gente tem. Eu acho que a gente já está num processo de urbanização bastante intenso, se a gente for pegar desde a década de 50 até hoje, de 50 do século passado. Então é importante a gente saber deveres e direitos. Então aquele que comprou um loteamento irregular e clandestino, ele tem que saber que aquilo ele vai ter um custo maior, e esse custo pode ser da sociedade, e essa é a resposta que a sociedade tem que dar, para que ele possa passar por um processo de regularização. A gente não deve nunca deixar de olhar para a possibilidade de viabilizar a regularização disso. Mas a gente tem que saber que em algumas condições é a sociedade toda que vai ter que pagar para isso, levando infraestrutura, e outras, aquela comunidade que ali se instalou, ela que vai ter que custear o acesso à infraestrutura. Agora, só vai ser regular se tiver
toda a infraestrutura? Você não tem como a prefeitura aprovar um determinado loteamento e depois ir fazer nas benfeitorias? No que diz respeito ao empreendimento irregular, grande parte dos empreendimentos, eles não possuem infraestrutura, tá certo? E são casos peculiares, né? É diferente de você estabelecer uma regra para um empreendimento novo. Você tem uma regra que você determina os procedimentos, a legislação, etc. A regularização, ela tem peculiaridades muito próprias. Eu acho que é possível, na minha avaliação, você fazer a regularização com um cronograma de investimento para dotar aquele empreendimento de infraestrutura necessária para aquelas pessoas morarem. No entanto, agora complementando o que o Caio falou, esse é um custo da sociedade. Quando você vai fazer a regularização de um empreendimento irregular no seu município, quem paga isso é toda a sociedade, através dos seus impostos. Você tem que colocar pavimentação, água. Tem empreendimentos que têm 50 anos, tem 30 anos. Eu estou pensando, por exemplo, a pessoa tem um terreno grande, ela divide, vende aqueles pedaços. Vai embora. E não caracteriza como um loteamento, assim, na forma como loteamento. Exatamente. Vendeu, fatiou o terreno dela. Nesse caso, toda a carência vai ficar por conta da prefeitura. Certamente, porque a prefeitura também é corresponsável. Ela tem instrumentos de controle e comando para poder controlar isso aí de uma forma adequada. A lei de parcelamento de solo é de 79 e ela traz a figura do desmembramento, que é essa figura, ou seja, já existe um sistema viário, ele tinha um terreno maior, vai se aproveitar daquele sistema viário e vai fracionar os terrenos e vai vender. E criminaliza, inclusive, aquele proprietário que fez esse fracionamento sem passar por um devido processo legal. Se ele passou por um devido processo legal e a prefeitura deixou de exigir deste proprietário a infraestrutura que deveria constar lá, então ela está sendo conivente com uma ocupação que não vai ser regular porque não vai ter infraestrutura. Perfeito. Aqui o Fernando Pereira está perguntando que o Estado está criando esses métodos para agilizar as análises e fixar prazos para respostas e aprovações, mas e os municípios? Esse é um problema. Esse é um outro trabalho, até vou colocar aqui na qualidade. O atual secretário de Estado da Habitação, o Flaviano, nos convidou para participar de um conselho gestor, é um conselho formal que o governador Dória pede sempre nas suas gestões públicas, cria esses conselhos no sentido da iniciativa privada poder auxiliar, né, o gestor público com toda a experiência nossa e tal. E um dos trabalhos que o secretário deve estar anunciando em breve é um pacote justamente de instrumentos legais para os municípios, para justamente agilizar, criar a semelhança dessa, vamos dizer, da experiência do Grapoaba, para que o município o faça na égide da sua cidade. Um exemplo disso, o próprio Secov trabalhou bastante nisso no município de São Paulo, é o Aprova Rápido. O Aprova Rápido em São Paulo, na cidade de São Paulo, nada mais é que pegar a experiência do Grapoab e levar isso para a cidade de São Paulo, para que todos os órgãos das secretarias municipais que são envolvidas em empreendimentos imobiliários façam a sua avaliação de forma colegiada em um único prazo. Então, aí está dentro da política pública que o secretário Flaviano deve implantar, essa apresentação desse pacote de leis municipais para que os municípios possam também, na égide deles, ou seja, dentro da sua prerrogativa, dar celeridade, transparência e prazo pré-determinado para as análises de projetos, não só de loteamentos, como também dos condomínios edilícios. Sempre tem um custo adicional para os municípios na aprovação, porque não é só uma questão de legislação, eles têm de bancar depois toda a instalação da infraestrutura. E eu queria colocar a pergunta do Ricardo Sartori. Ele pergunta, poderiam falar um pouco como ocorre a expansão do perímetro urbano nos municípios? Para aprovar um projeto precisa estar em território urbano, mas muitas vezes não há infraestrutura básica, pois a área não foi loteada, parcelada. Ele cita aqui 67, 66. Olha, quem estabelece a área urbana de expansão urbana é o plano diretor municipal. Okay? E a falta de infraestrutura, sobretudo em área de expansão urbana, quando você vai fazer um empreendimento, e aí voltamos ao início da nossa conversa, isso é custeada pelo empreendedor, em grande parte, né? Salvo algumas exceções, raras exceções, né? Muito raras. Isso é custeada pelo empreendedor. Então, e por que isso acaba sendo interessante para o município e para a própria sociedade local? É que você está estabelecendo um parcelamento de solo legal,
sem um custo direto do município, né? Da sociedade local. Então, quem custeia isso, via de regra, é o empreendedor. Vai falando em custo, o Mark Tinklenberg dizendo que com a mudança de critério da fórmula para cálculo da taxa de LILO da CETESB, é isso? Sim. Para loteamentos, a taxa aumentou em mais de 600%. O Secov vai se posicionar contra isso? O Secov, a Elo, né, entrou com um mandado de segurança em face da CETESB, explicando o questionamento do nosso amigo internauta. Em dezembro de 97, o então governador Geraldo Alckmin, ele publicou um novo decreto que regulamentou as taxas que são cobradas por parte da CETESB nas análises dos seus licenciamentos, dentre os quais o parecer técnico do Grapoab. E houve, de fato, uma majoração de quase 1000% nos valores dessas taxas, né? A Elo entrou com o mandado de segurança em face da CETESB e foi vencedora, inclusive em segundo grau de jurisdição. Com base nisso, os valores daqueles que são associados à Elo, eles conseguem recolher isso a um valor menor. O próprio Secov também fez um estudo jurídico para estar adentrando com um mandado de segurança, mas como o prazo que se tinha para que isso fosse vencedor era um prazo de 120 dias, a gente está estudando outras medidas. Inclusive, a gente tem propiciado um diálogo muito intenso com a diretoria, com a presidência da CETESB, com a Patrícia Iglesias, no sentido de a gente estar buscando um meio termo. Nem tanto o que era das taxas que estavam para trás, que de fato estavam deficitárias, nem tanto essa majoração que existiu com o novo decreto. 100% mesmo. Exatamente. A gente está buscando um meio termo que seja adequado tanto para os empreendedores quanto para o Estado, porque de fato é como você falou, não basta só ter a legislação, você precisa ter o corpo técnico para fazer a análise. E esse corpo técnico custa ao Estado, custa à sociedade, então de alguma forma isso precisa estar equilibrado. Né? O Antônio Guilherme está fazendo uma observação que São José do Rio Preto criou o GraProURB com grande êxito, que sirva de case e integra diversas secretarias para avaliar os empreendimentos. Então isso, é dos municípios para agilizar e também, tanto né? Isso é verdade que São José do Rio Preto e a sua região é a região que bate recordes anualmente na aprovação e licenciamento de loteamentos. Ele está pedindo inclusive para o Lacia depois pegar aqui, ele mandou o link para você ver como é que funciona isso daqui. E eles estão lembrando aqui o que o Celso Petrucci disse no nosso programa anterior, aqui no último debate Secov, que ele acompanhou, e o Celso estava falando da demora dos órgãos públicos, que isso faz aumentar o valor do produto de cerca de 12%. Quem paga a conta é o consumidor final. E quais são as alternativas no âmbito aí do GraProAB para evitar que isso aconteça nessa demora? Já tem essa preocupação com a agilização, mas chega a ponto de reduzir o quanto que onera o empreendimento? Eu não sei avaliar o quanto isso, o procedimento do GraProAB onera ou ajuda o empreendedor, né? Financeiramente. No entanto, nós estamos tomando algumas providências no sentido de melhorar o desempenho. Né? Hoje nós lançamos recentemente um novo manual do GraProAB com a legislação atualizada, com todos os novos procedimentos. Ele é online, ele pode ser abaixado um app, né? No celular, você pode consultar. Esse manual está sendo ilustrado para facilitar, inclusive, a elaboração dos projetos, né, de como deve ser feito, a sua representação gráfica. Ele é atualizado permanentemente, então é um processo dinâmico. Né? Então isso já está em vigor. Nós temos uma biblioteca digital com toda a legislação pertinente ao parcelamento de solo. Está lá no site do GraProAB. Né? Nós estamos agora discutindo o processo de licenciamento digital para os empreendimentos de condomínios que não são enquadrados no decreto do governador, a chamada dispensa, né? Ele pode ser já feito via online e o tempo de aprovação ou de manifestação do GraProAB é 12 dias, então é muito rápido. Né? A CETESB, o secretário não vai ficar bravo comigo, né? Não, com certeza. Mas ele deve anunciar que a CETESB, que é integrante do nosso colegiado, já vai poder fazer o licenciamento online no GraProAB. Né? Então nós estamos começando pela CETESB, que tem um processo mais adiantado, consolidado e testado. Então são procedimentos que nós estamos adotando no sentido de melhorar o desempenho no licenciamento de 5 meses
reduzindo isso no que for Bom, possível. então, uma né? pergunta bem específica da Mariana sobre o novo manual. É o formulário da febre maculosa. É obrigatório para todos os empreendimentos ou somente para casos especiais, onde é realizado laudo de fauna devido à supressão de fragmento de vegetação? É bem específico esse caso. Só para lembrar, né? A febre maculosa é aquela que é transmitida pela capivara pelo A carrapato. capivara. Então, o que Se alastrou no estado. Isso se alastrou, e então essa situação a gente até trouxe o pessoal da CETESB aqui no próprio Secov para estar divulgando isso, porque é um problema muito grave de saúde pública, é difícil diagnosticar quando é a febre maculosa, e se você não socorre Mas isso interfere rapidamente... na licença? É só em alguns tipos de Alguns empreendimentos, são os empreendimentos onde você vai construir barragens, ou seja, lagos, e são alguns municípios que você tem, isso está no próprio site da Secretaria Estadual da Saúde, onde são os municípios que existiram ocorrência da febre maculosa. Então, como esse empreendedor deve proceder? Não é para qualquer empreendimento. Ele tem que verificar se aquele empreendimento que ele vai estar pretendendo licenciar, primeiro, se o curso d'água que eventualmente corte sua gleba, se ele tem a intenção de estar construindo um lago e um represamento. O segundo aspecto que ele tem que estar verificando é se aquele município onde ele pretende fazer esse represamento para um lago, ele já é oriundo de algum tipo de informação da existência de febre maculosa. Aí vai ser obrigado a ele estar fazendo não só essa investigação do ponto de vista da fauna, mas de fato ele vai ter que coletar os elementos dos materiais, das eventuais capivaras que existam naquele curso d'água para identificar se ele não está correndo risco. Mas qual é que tem o controle disso se está se alastrando no estado inteiro? Como é que a pessoa pode garantir esse controle? Você tem no início do projeto, depois tem uma invasão de capivara. Eu estou falando uma experiência própria lá da minha família mora em Socorro e é uma coisa absurda. Isso daí que não se tem qualquer controle do setor público em relação a isso. Então, né? E tem casos da doença. Aí não seria só novos projetos, os antigos então, também. para os antigos, tem uma ação muito forte da Secretaria Estadual da Saúde, junto com a CETESB, dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Dentro da Secretaria do Meio Ambiente existe um departamento, eu não vou lembrar o nome dele especificamente, que cuida justamente da questão de fauna. E ela, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, ela tem passado orientações tanto às prefeituras quanto aos empreendimentos, no caso, nos empreendedores, os condomínios, loteamentos de acesso controlado, que tenham eventualmente a presença da capivara. Então, existe uma forma de você fazer, primeiro, a identificação se aquele rebanho de capivaras está contaminada com o tipo de vírus, que é o vírus transmissor lá da febre maculosa, e nesse caso, havendo essa constatação, a forma de como eles devem ser apreendidos e como eles devem ser, eu não vou lembrar agora o termo técnico, mas mortos, né? Eles devem ser eliminados. Não né? pode, né? Não, nessas condições tem. Você não pode fazer sem a autorização legal. Você precisa, por isso que você tem que entrar em contato, tanto com a prefeitura, quando você souber desse tipo de ocorrência, e com a Secretaria Estadual de Saúde e a própria Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Bom, nós estamos quase estourando o nosso horário aqui, mas tem uma última pergunta para Só um usar. parênteses. Nesse texto, inclusive, está sendo modificado no Manual do Grapoab, porque ele dá uma interpretação dúbia dessa necessidade. Dessa necessidade de apresentação desse estudo. Quando está sendo mudado. Mas, na verdade, o fato de entrar no manual reconhece que é um problema gravíssimo no estado de São Paulo. Não tem é alguma coisa que exige outro tipo de procedimento que não só o O laudo para quem vai licenciamento. fazer o loteamento. É o Sim, problema de quem já mora no local, Sim, né? claro. E tem essa última pergunta, é sobre o perímetro urbano ainda. Caso a área não tenha sido parcelada pela 6766, posso constituir um condomínio no 4591 na área? Cito isso, pois temos vários condomínios no limite dos perímetros urbanos dos municípios. Bom, nós temos uma manifestação da nossa assessoria jurídica em razão de uma consulta que foi feita em razão do condomínio de lotes, recentemente criado por lei federal, e que estabelece o seguinte, que o condomínio ele só pode ser feito numa área já parcelada. Ele não poderá ser feito em gleba, porque o entendimento da assessoria jurídica e da PGE é que o condomínio não é uma figura, e não é mesmo, uma figura de parcelamento de solo, mas é uma figura que deve ser feita dentro de um parcelamento de solo. Então, se você tem uma área que já foi parcelada e ela torna-se área urbana ou de expansão urbana, você comprova que já foi parcelada e não é em gleba, não há problema. Se for em gleba,
haverá necessidade do parcelamento para o licenciamento deste condomínio. Vereador fechando, eu me comprometo a falar para os dois aqui, olhar as outras perguntas que nós ainda temos, que nós já chegamos no limite aí do horário. E eu quero agradecer muito a participação do Laci Baldusco, que é presidente do GRAPROAB, que é Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais no Estado de São Paulo, e também o Caio Portugal, vice-presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Secov São Paulo. E haverá até um evento do Secov para tratar do manual, né? Isso, no próximo dia 3 de maio, na próxima segunda-feira, vai ser feito um evento específico que a gente vai estar divulgando esse novo manual, fazendo os esclarecimentos, a divulgação dele. Infelizmente, presencialmente já se esgotou os espaços que nós teríamos, mas pode ser feito a inscrição para fazer o acompanhamento através da internet. Então, convido a todos no próximo dia 3 de maio, a partir das 10 horas da manhã. 11h30. Essas iniciativas, inclusive, elas estão sendo muito cobradas pelo secretário, pelo Flávio Amari, que foi presidente do Secov, que é do ramo, que entende qual é a dinâmica do licenciamento, né? E pelo governador, né? Dória. E o grande desafio nosso é estabelecer o equilíbrio entre qual é a nossa responsabilidade, a responsabilidade do poder público, né? Específica e delimitada, para que não intervenha no que é de responsabilidade do privado, né? E essa é uma situação que ocorreu muitos anos, né? Que é o Estado tentando fazer intervenção dentro do que é de responsabilidade do privado. Então nós estamos estabelecendo isso claramente para diminuir a burocracia e agilizar também os procedimentos. Muito obrigada, Laci. Eu agradeço muito quem nos acompanhou até agora. E eu lembro que o programa depois fica disponível no canal Secov SP no YouTube, também no Facebook. E você pode conferir novamente todas as explicações dadas por eles, as perguntas, e eu vou encaminhar as que não foram respondidas. Um ótimo dia.